Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Auane Cusma de Paula, sou editor da revista Atualidade Cosmética e da revista Nuvotê. Em nome da equipe, um grande prazer receber todos vocês aqui para esse evento que a gente acha que é de extrema importância pelo tema que a gente está se propondo a desenvolver aqui com vocês. E acho que essa é a proposta, desenvolver o tema. Né? A gente vai começar aqui com um bate-papo com o César, e faz alguns anos já, né, César, que a gente fala disso, como desenvolver categoria de maquiagem, como melhorar a performance. Isso a gente faz com outras categorias. Mas maquiagem a gente entende que é uma categoria que já está, apesar de já estar mais presente no varejo de beleza, ela ainda tem muitos desafios e muito espaço e muitos caminhos a percorrer para que ela possa ter dentro do varejo um espaço equivalente ao que a categoria tem em outros varejos pelo mundo. Né? E também porque a categoria de maquiagem, globalmente, é a categoria que também ajuda a definir o que é beleza. Né? É a categoria mais cosmética de todas. E não faz sentido que a gente não tenha uma presença tão forte da maquiagem no varejo aqui, um mercado que é gigantesco, né? E o quanto empresas de venda direta fazem dinheiro e um excelente trabalho nessa categoria, eu acho que é uma lição que a gente também pode trazer para o varejo e desenvolver. Tá? Então, eu queria, antes de começar, apresentar rapidamente a nossa equipe, né? A Ale Cusma, diretora da revista Atualidade Cosmética, idealizadora e editora da revista Nuvotê. Queria chamar a Vanessa, que é diretora comercial da revista Atualidade Cosmética e da revista Nuvotê. O Lauton, também executivo de conta das nossas revistas. E, para começar, só vou dar um recado: a gente vai ter um bate-papo com o César, primeiro painel, um coffee break às 10h50. Depois a gente volta para a apresentação da Dala e o segundo painel, o intervalo para o almoço. Na volta, mais 2 painéis. Tá bom? Então, a gente vai passar aí o dia todos juntos. E, coração, alguma coisa que eu preciso fazer? Que eu esqueci? Perfeito. Então, gente, vamos começar. Queria apresentar o César Tsukuda. Para quem não conhece, acho que é difícil, mas o César é o diretor-geral da Beauty Fair e é uma das pessoas que organiza o varejo de beleza no Brasil. César, vamos sentar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo mesmo, tá? Como a gente faz tradicionalmente, mas eu queria que vocês participassem também, então fiquem à vontade para fazer perguntas, para entrar nessa conversa, tá? Porque o tema dessa entrevista ao vivo aqui é justamente a importância da conversa entre a indústria e o varejo para o desenvolvimento da categoria de maquiagem. E, César, obrigado. O César está com a Beauty Show amanhã, então está fazendo um esforço gigantesco para estar aqui com a gente. Antes de perguntar como é que você vê a categoria hoje no varejo brasileiro, eu queria entender como é que você vê o diálogo, né, entre a indústria de maquiagem e o varejo de beleza no Brasil hoje, pensando no desenvolvimento da categoria. Alô, bom, pessoal, bom dia a todos, muitos amigos aí na plateia, que me dá conforto, porque eles vão falar, bom, o que esse cara está fazendo aí na frente, né, para falar de maquiagem. Mas eu acho que o Auane tem uma evolução importante nos últimos 5 anos, ou um pouco mais que isso, da relação do varejo com a indústria, não só na maquiagem, né, mas na relação comercial entre as partes, porque eu particularmente acredito que não adianta, né, você ter um varejo forte, uma indústria fraca, ou ao contrário. Né, o setor é tão forte quanto o elo mais fraco. Né, então, a gente tem que tentar equilibrar as forças, porque em algum momento a indústria é mais forte, impõe ao varejo determinadas coisas, num outro momento o varejo parece estar fortalecido e impõe
a indústria condições mais duras, né? Eu acho que, assim como na política, os extremos são ruins, né? O que constrói de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais consistente é o caminho do equilíbrio entre as duas partes, mas com um olhar muito claro do consumidor. O equilíbrio dessas relações ela é necessária para que você possa chegar com mais força no consumidor. Então, é direcionar a energia, tanto do varejo quanto da indústria, para o alvo principal, que é o consumidor, e nem tanto só o transacional entre a marca e o varejo. É lógico que por característica do negócio, enquanto o comércio for comércio, existe, lógico, um peso do transacional, né, da compra e da venda, mas cada vez mais é importante ter a indústria olhando para a marca até o final, até chegar no consumidor, e também o varejo entender as dificuldades, os desafios, e mais do que isso, entender a estratégia da marca para poder executar da melhor maneira possível, né? Então, acho que tem alguém aqui de porta a porta ou de franquia? Eu acho que a gente tem sim, não sei se a pessoa vai querer se identificar, mas temos. Temos? Bom, o que eu vou falar, então, não é nada contra, tá? O porta a porta, a franquia, mas principalmente a franquia, se você for olhar, né, a franquia monomarca, ela tem uma vantagem competitiva em relação ao consumidor, porque ela é uma marca do início ao fim, né? Então, é uma forma de garantir uma execução melhor dessa marca do ponto de venda. Agora, o que é desvantagem para as perfumarias, né, as lojas especializadas em beleza, que é não ter essa jornada completa desde a indústria, ela também pode ser uma vantagem, porque você oferece um sortimento mais amplo, mais completo, variedade de marcas. Então, como é que a gente consegue fazer dessa característica de multimarca uma fortaleza na execução e não uma fragilidade de não conseguir chegar no consumidor com a força que as monomarcas chegam, né? Então, acho que o desafio do equilíbrio, né, entre a indústria e o varejo é sempre o desafio, e provavelmente ele é eterno. E aí o papel das associações, das revistas, da feira, de todas as mídias, é tentar contribuir com esse equilíbrio, né, de não deixar nem o varejo ser o preponderante em termos de força e nem a indústria, mas como é que a gente equilibra as relações para poder ter toda essa energia focada no consumidor. Mas, objetivamente falando, teve uma evolução importantíssima na relação, e acho que isso tem contribuído aí no desenvolvimento da maquiagem específico, que é uma categoria dura, né, de variedade, de ponto de vista logística, de abastecimento, muita miudeza, muita variedade de cor, né? Você tocou em vários pontos que a gente vai abordar aqui ao longo do dia, né? A experiência, o sortimento, a complexidade. Se a gente volta um pouquinho no tempo, acho que a gente tem talvez 2, 3 marcas que foram dominantes, de certa forma, no desenvolvimento dessa categoria, né? Eu não tenho problema em falar de citar marcas, acho que o César também não. Acho que a Vult, né, na época do Murilo, teve um papel fundamental em qualificar a distribuição de maquiagem em diferentes canais, também na perfumaria. Fez com que a L'Oréal, com Maybelline, se reposicionasse, tivesse que, de alguma forma, também fazer um trabalho melhor. Mas era um jogo muito das duas empresas, né? Principalmente em outros canais de varejo, que não o varejo especializado. Hoje a gente tem uma série de marcas consistentes de maquiagem, consistentes do ponto de vista de produto, o que é algo relativamente novo, né? Fazer maquiagem é difícil, e você não tinha tantas opções de terceiristas quanto você tem hoje, de qualidade. Consistentes do ponto de vista de comunicação, acho que basta ver os nossos patrocinadores e apoiadores aqui com o material que eles estão oferecendo para vocês, para ver o quanto isso evoluiu. Quem está no mercado há mais tempo sabe que 10 anos atrás vocês não veriam isso, né? Mas isso também traz uma complexidade, né? Então, você sai da mão de 2, 3 caras que fazem o que querem no mercado, e aí o varejo, de alguma forma, se acomoda também em relação a isso, né? Para uma situação onde você tem hoje, sei lá, pelo menos 15 marcas legais de varejo,
de diferentes portes. Como é que você vê a evolução dessa perspectiva da indústria, de alguma forma, se organizar para entender os espaços que cada marca pode ocupar, e o varejo para lidar com isso, dessa perspectiva de espaço, de mix de produto, e por aí vai? Puxa, Wani, se eu tivesse a resposta... Mas acho que teve um fenômeno ali no começo dos anos 2000, né, de 2005, 2006 para cá, que, se a gente puder tentar simplificar muito, que é uma injustiça com o Murilo, mas que a execução conta muito, né, e eu vou traduzir isso talvez numa frase curta. A grande mudança que a Vult iniciou, que até hoje ficou um legado aí para a maquiagem, tem alguns varejistas aí que não vão me deixar mentir sozinho, e talvez vocês até relutaram para fazer isso. Conheço alguns que brigaram muito com o Murilo, que não queriam fazer, que é tirar a maquiagem do confinado. Né? Eu lembro de ter participado uma vez de uma reunião com o Murilo, ele falou assim, eu pago que roubarem. Né? Porque o argumento sempre é, poxa, se eu tirar do confinado, o índice de roubo vai aumentar muito. E eu me lembro claramente ele falando assim, quanto que roubam hoje? Aí a pessoa, eu não vou falar o nome porque tem um monte de gente que conhece aí, né? A pessoa falou assim, roubam hoje uns 2, 3%. Ele falou, isso é razoável? Ele falou, não, é acima do que tem na minha loja, mas ok. Ele falou, de 2% até o que te roubarem a mais, eu te pago. Né? Mas tira do confinado e põe no móvel, mando fazer o móvel tal, para a gente ver o quanto aumenta de venda, e daqui a 3 meses a gente volta a conversar para ver se valeu a pena para você e para mim. E, naturalmente, a venda triplicava, duplicava, eram coisas assim assustadoras. É bem verdade que o roubo também aumentava, né? Mas, no final do dia, você tinha uma categoria muito melhor exposta, e, mais do que isso, com uma perspectiva muito diferente de atuar junto ao consumidor, né? O tirar do confinado pode parecer uma coisa simples, mas isso te dá uma perspectiva muito diferente de como você cuidar da marca ou levar a marca ao consumidor, tanto para o varejo quanto para a indústria, né? Então, passado esse ciclo, que talvez ali tenha de 2006, 2007 até 2015, chegaram muitas marcas com força, aqui temos algumas delas, né? E isso dá um pouco mais de consistência para a categoria. Estava falando com o Marcelo um pouquinho antes aqui, né, Marcelo? Seja lá qual for a categoria, se não tiver um movimento da indústria em conjunto de 4, 5, 6 marcas, é muito difícil você introduzir uma categoria nova, né? Então, muito provavelmente o Murilo, à época, se não tivesse junto ou competindo no bom sentido com a Maybelline e com a própria Dailus, né? Naquela época, provavelmente ele não teria feito o que fez, assim como a Maybelline e a Dailus também não teriam crescido o que cresceram naquela época. O tempo mudou, a categoria continua a mesma, mas as dificuldades mudaram, né? Não quer dizer que é mais difícil nem mais fácil, mas um mercado competitivo de várias marcas, ele traz uma coisa que eu acho que é, no final do dia, muito positiva, porque é o que acontece no cabelo hoje. Ninguém mais discute se o produto é bom. O produto é bom, se não for bom, ele nem entra, né, no jogo. E isso é o que está acontecendo na maquiagem. Hoje você já diminuiu muito a discussão aquele produto é ruim, não pega na pele, enfim. Você já não tem mais tanto essa discussão. E aí começa a ficar gostoso porque começa a discutir melhorar a categoria, melhorar a performance e cada vez mais desenvolver marca junto ao consumidor. E isso é o que vai fortalecer a perfumaria e a indústria, né? Como é que a gente faz, como é que a gente garante que as marcas chegam de forma adequada para o consumidor, né? Você falou de execução logo no começo, né? Como é que você vê a execução no varejo hoje das marcas de maquiagem, da perspectiva das marcas, né? Que aí, obviamente, pensam no seu espaço, de repente, querem ter o seu espaço legal, o que não necessariamente faz sentido para o varejo, né? E do varejo de pensar na execução da categoria como um todo. Já existe, assim, você já vê pelo menos algum racional
dos varejistas na hora de pensar categorias de maquiagem, entender, pô, essa marca cumpre esse papel, essa outra marca cumpre esse papel, eu preciso ter X opções de produtos para cílios, e aí eu tenho que olhar não só dentro de cada marca, mas talvez de forma transversal para conseguir atender todo mundo, ou isso é algo sofisticado demais ainda? Eu acho que ainda é um pouquinho sofisticado, Wani, mas a conversa começa. Tem algumas marcas aí que talvez possam até falar um pouquinho mais do momento disso. Na minha visão, ainda a gente não chegou nesse ponto. Acho que tem um caminho, mas do ponto de vista da realidade hoje da execução, acho que mais, talvez a gente esteja no momento um passinho antes, que não é que não seja tão importante quanto, mas uma das coisas que se questiona muito não é nem tanto o espaço, né, da marca, lá tem um móvel, tem um metro linear, tem tal, mas a discussão um pouco até de custo, do ponto de vista da indústria, e de performance, do ponto de vista do varejo, de que será que eu preciso de uma demonstradora para cada marca parada em frente ao ponto de venda 12 horas por dia, e em boa parte do dia meio que enfeite, né, da categoria. Ou, se não faz mais sentido, eu tenho um super especialista ou dois, né, dependendo do tamanho da loja, que consiga atender da melhor forma possível a consumidora, gerar a melhor experiência possível do ponto de vista de serviço mesmo, de indicação, de dicas do que usar e como usar, sem perder a característica, os diferenciais de cada uma das marcas, né? Fácil de falar, nem tão fácil de executar, mas a discussão nesse momento que eu acho que existe é ainda anterior, né, ao ano que você está colocando, mas é um passo importante para chegar nessa discussão um pouquinho mais sofisticada. Essa discussão que você colocou da promotora, da marca, é uma discussão eterna, né? Mas você acha que, por exemplo, se tem uma categoria onde isso podia começar a mudar, é a de maquiagem? Eu entendo que poderia funcionar para qualquer categoria, né? Minha opinião é que funcionaria para qualquer categoria. Acho que maquiagem em específico, ela pode ser um bom início, porque ela tem muito da venda assistida, né? De você poder dar uma dica, cor de pele, tom, moda, tendência, momento, é festa, é dia a dia. Então, tem muitas variáveis que o consumidor ou a consumidora não necessariamente consiga ter toda essa informação no Google ou na internet. Acho que até tem, mas é diferente, né? Quando você está ali na loja, frente a frente, ali conversando. Eu acho que é uma discussão já de algum tempo, mas hoje, Wani, ela está mais latente do que já teve algum tempo atrás, porque você tem uma mudança das lojas, no bom sentido, uma evolução. Você tem aí, eu estou vendo o pessoal da Melinda, Sumire, Soneda, Kezak, a turma toda aí, e a Melinda já nasceu meio assim, né, com lojas menores. Mas se você pega, Sumire tem modelo de loja menor, tem loja maior. Soneda tem lojas gigantes, mas também tem lojas pequenas. E Kezak surgiu com lojas muito grandes, hoje está diminuindo o tamanho das lojas. E na medida que você diminui o tamanho das lojas e aumenta a quantidade de lojas, né, é razoavelmente normal pensar que você vai ter dificuldade de ter demonstradoras para cada uma dessas lojas. Uma coisa é você ter uma loja, uma demonstradora numa loja lá de Guarulhos, por exemplo, da Sonedo, ou lá na Liberdade da Ikezak, que passa lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas por dia, com um fluxo muito grande. Outra coisa é num shopping, uma loja de 400, 500 metros, que de repente o fluxo não é tudo isso. Porém, você não pode abrir mão do atendimento. Toda e qualquer pesquisa que a gente faça de perfumaria, a primeira característica que aparece do consumidor é que ela valoriza o atendimento. Ainda que ela questione um atendimento muito empurrado de marcas, mas ela valoriza. Então, do lado do varejo é pensar, poxa vida, a característica que mais me valorizam, do consumidor é atendimento, e eu terceirizo para a marca. E do lado da marca também uma questão de fechar a conta. Eu vi o Samir aí, provavelmente ele está fazendo a conta agora, de, poxa, Soneda, Kezak, Sumire, quantas demonstradoras eu tenho, Melinda, se isso aí está fechando a conta. Espero que esteja, hein, Samir? Mas é sempre um desafio, Por quê? Mercado mais competitivo, margens mais apertadas, tanto para a indústria quanto para o varejo,
E isso exige um nível de aprimoramento na execução enorme, enorme, né? E o desafio, Alane, que eu acho que é o principal do mercado de cosméticos e maquiagem, isso com muita força, é a gente transformar as nossas empresas em empresas de produto para empresas de marca. Hoje nós temos grandes empresas de produto, mas temos poucas empresas de marca, né? Isso vale para maquiagem, vale para cabelo, vale para a maioria das categorias das marcas nacionais, né? Tem muita gente se movimentando de forma muito legal, mas ainda a gente tem uma distância grande de empresas com marcas de produto, ou que é uma empresa de produto ou uma empresa de marca. E a marca do varejo, César, pegando esse ponto, né? Porque você tem vários varejistas de lojas, se a gente pudesse fazer assim, tem boas lojas. Não necessariamente constroem marcas ainda. Acho que é mais difícil você construir marca no varejo, mas a gente tem cases globais que são referências. E se a gente pensa, por exemplo, qual que é o papel que a categoria de maquiagem poderia ter na construção de imagem, né? Porque eu acho que todo mundo, quando a gente fala perfumaria, e aí, né, estou chamando de perfumaria o varejo de beleza, as perfumarias tradicionais, como a Sonede, Kezak, Melinda, Sumire, as pessoas pensam em cabelo, que é o core, né, o coração desse negócio. Mas maquiagem, de certa forma, é a categoria de beleza por excelência, né, globalmente. E se a gente olha para mercados relevantes e varejistas importantes, o centro da loja é a maquiagem, né? Acho que o modelo da Sephora tem a maquiagem no centro, né? Você acha que dá para construir, também a partir da maquiagem, mas com um pouco mais de ênfase do que de cabelo, por exemplo, uma imagem do varejo de beleza, né, de varejistas de beleza, verdadeiramente de beleza? Beleza completa, no sentido... Eu tenho certeza, Wani, né, que os varejistas, né, a marca do varejista, a gente, da mesma forma que a indústria evoluiu muito no trabalho de construção de marca, alguns varejistas estão evoluindo de forma consistente também na construção de marca. E não há a menor dúvida que, como característica da perfumaria, a gente fala de atendimento, mas igualmente fala de mix, fala de portfólio, não só de produtos, mas de categorias, né? Uma acaba sendo consequência da outra. E a maquiagem, salvo engano, talvez você tenha esse número de cabeça melhor que eu, mas há 20 anos atrás a gente tinha um pouco menos de 15% do share da maquiagem no varejo tradicional, né? Por volta de 85 aí estava no porta a porta e na franquia monomarca, né? Principalmente porta a porta, né? O franquia é depois ainda. Hoje você já tem números bastante diferentes em relação a share. E eu ainda acho que tem oportunidades da perfumaria, como você bem lembrou, ser uma solução completa de beleza e, através disso, conseguir fortalecer as suas marcas como varejista. Né? Eu acho que hoje já existe, né? Eu costumo dizer assim, tira a marca. Né? Se aquela loja fatura 500 mil no shopping, ela fatura aquilo por mérito de portfólio, mas se você for olhar hoje, portfólio de, vou citar as 4 que estão aqui, né? de Kezak, de Sumire, de Sonede e Melinda, tem suas diferenças, até porque tem lojas que são um pouco menores e tal, mas se você pegar 80% ali, é muito parecido, né? Ou se não igual. Então, se você tirar a marca de uma loja de shopping, por exemplo, só para dar um exemplo, provavelmente, sem marca nenhuma, aquela loja, só pelo portfólio, faturaria 500 mil. Né? Mas, talvez, sem fazer juízo de nenhuma das 4, né, se você colocar a marca 1, 2, 3 ou 4, o 500 mil possa virar 600, possa virar 700 ou possa virar 800. E isso em função da percepção que essa marca está gerando no consumidor ao longo do tempo. Né? Então, eu acredito muito que tem um trabalho muito interessante sendo feito de marca. Né? Você citou a Sephora, acho que é uma referência mundial de marca de varejo. Ela é multimarca, mas, essencialmente, ela tem a marca dela antes. Né? Sim. Então, eu acho que isso está acontecendo na perfumaria,
principalmente aí nos últimos 7, 8 anos, tem um desenvolvimento muito interessante de layoutização de loja. A gente faz uma missão lá para os Estados Unidos, leva os varejistas, tem um pessoal já brincando, falou, melhor trazer eles para cá. Porque, do ponto de vista de loja, né, de layoutização de loja, tem muita gente dando aula para eles lá. Né? Claro que lá tem muita coisa legal, mas já não tem mais uma distância tão grande assim, se é que tem essa distância. Né? Agora, é lógico, a gente precisa evoluir, do ponto de vista de gestão, de uma série de coisas, né? Porque aqui a maior rede tem 80 e poucas lojas. Lá tem rede de 700 lojas. Né? Então, gerir 80 pontos de venda é uma coisa, gerir 700 é outro. Né? Mas eu acho que está num caminho muito interessante. E a maquiagem, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares do ponto de vista de categoria para gerar essa percepção junto ao consumidor. Né? Gente, perguntas? Ninguém? César, você falou sobre as consultoras em pontos de venda, né? A importância delas. Eu trabalho com recorte racial, né? Trabalho diretamente com a consumidora negra. E dou aula para maquiadores também. O que eu ouço, muitas vezes, que produtos para pele negra ficam encalhados nas lojas. Eu ouvi de marcas também. A gente não aumenta o portfólio, porque se a gente faz isso, a loja não compra porque fica encalhado lá. Falando com esse público, eu entendi que tem a ver muito com o atendimento mesmo, a falha no atendimento para essas pessoas. Desde a mulher negra entrar nessa loja e ser ignorada, até a indicação errada de produtos. A gente sabe que a mulher negra, ela às vezes gasta 2, 3 vezes mais em maquiagem do que a mulher não negra por conta dos erros na orientação da compra para essas pessoas. Né? E somos 64% da população no Brasil. Como que esse mercado quer crescer sem olhar para esse gap absurdo? Bom, eu não vou pôr nenhuma indústria em fria, porque o certo era alguma indústria responder. Né? Mas qual que é a minha visão sobre isso? Eu acho que difícil você dar um caminho único de como será. Né? Mas não tem a menor dúvida de que o mercado de beleza está evoluindo. E parte dessa evolução está em olhar para segmentos. Né? Vocês aqui, imagino, todos tenham mais de 10 anos no mercado. Né? Quem não tem, também, tudo bem, mas bota 10 anos nisso. Né? Se vocês lembrarem, puxarem na memória, nesses 10 anos, criou-se uma categoria que hoje é fortíssima. Né? Parte das indústrias nacionais tem nessa categoria a sua maior fortaleza do ponto de vista de faturamento, que é cabelos cacheados, cachos. Né? Era uma categoria que não existia há 7, 8 anos atrás, ou era muito incipiente. Né? Era uma categoria ultra marginal. Né? E hoje você tem, em quase todas as lojas, me corrijam aí os varejistas, uma seção de cachos, com marcas especializadas em cachos. Algumas têm soluções para cachos e não cachos, tal, mas você tem hoje uma força muito grande nesta categoria, que eu acho que foi criada, e mais do que criada, foi desenvolvida justamente porque tem um olhar de algumas marcas, né, para essa segmentação, seja ela qual for. Né? E, no caso da maquiagem, ainda é uma categoria que vamos colocar assim, menos desenvolvida que cabelo no Brasil, principalmente pelas indústrias nacionais. Se você for olhar, todo esse movimento de cachos não veio das multinacionais. Né? Ela veio do conhecimento local da consumidora brasileira e depois as multinacionais vieram, o que não é normal. Geralmente a multinacional traz o primeiro movimento e as nacionais vêm atrás. No caso de cachos, né? Meu sentimento é que primeiro veio das nacionais e depois as multis vieram. E está tudo bem, né? Não tem certo ou errado com isso. Então, se a gente for olhar, claro que como consumidor você tem ansiedade, né? de se enxergar, de falar, estou me vendo naquele produto, mas eu acho que
tem uma evolução na categoria de maquiagem para segmentação. Ainda não tem a mesma evolução que cabelo, mas para mim é uma questão de tempo. Agora, como a gente acelera esse tempo, que eu acho que deve ser a discussão. Como é que a gente encurta esse tempo? E aí, mais do que nunca, volta para a primeira pergunta da Wani. O equilíbrio de forças e o foco no consumidor da indústria junto com o varejo, porque, vamos combinar, quem que lançaria uma categoria de cachos fazendo pesquisa no que se vende? Nunca vendeu cachos. Né? Então, às vezes, as indústrias e o próprio varejo olha para o que está vendendo, mas esquece, e aí olha para produto. E, às vezes, isso te conduz a um erro, porque você tem que olhar para o consumidor e tem que tentar enxergar o que aquela pessoa quer comprar que ela não está comprando. Né? E eu acho que, nesse sentido, por que não está comprando? Por que não está vindo na minha loja? Né? Eventualmente não tem o portfólio adequado, ou seja lá o atendimento, né, a indicação adequada. Então, acho que a solução para tudo isso está em cada vez mais você estar próximo ao consumidor. Né? E isso, por mais que eu tenha algumas restrições aí às redes sociais, isso a rede social te possibilita muito de entender a dinâmica do consumidor assim imediatamente, né, e numa escala muito grande. Então, eu acho que está para acontecer, né? Você já tem alguns movimentos de indústrias tentando melhorar o seu portfólio e, naturalmente, o varejo vai nesse caminho. Né? Quanto mais eles estiverem próximos e essa força em conjunta, olhando para o consumidor, mais rápido isso vai chegar. Né? E aí volta de novo na questão do atendimento. Né? Eu penso o seguinte, outro dia... Eu vou citar um exemplo totalmente ao contrário, e, pelo amor de Deus, não entenda isso como pior ou melhor. Né? É só um exemplo de como o consumidor quer ser percebido. Né? Uma marca de um conhecido falou, poxa, César, eu fiz uma campanha aqui para cachos. Deu ruim, né? Não funcionou. Ele mostrou umas fotos, né, da campanha. Poxa, o ponto de venda lindo, né, o material todo muito bem elaborado, aquela quantidade de soluções, né? Um A, um C, tal. Desculpa, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas você tem, né, essa especificidade. E aí eu olhei a foto e eu falei, poxa, eu acho que tem um probleminha, né? Não é que é melhor, pior, nem mais bonito, nem mais feio, mas é uma questão de identificação. A menina que estava atendendo no ponto de venda, super bem vestida, super bem maquiada, loira de cabelo liso. Né? Então, provavelmente, ela falava muito bem, ela tinha uma abordagem muito correta, mas, né, a consumidora não se identificava ali. E eu acho que, hoje, mais do que nunca, né, a consumidora precisa se identificar com quem está sendo interlocutor dela ali no ponto de venda. Né? Então, mas eu acho que esse cuidado, né, esse movimento, cada vez mais as indústrias... E nada contra as multinacionais, tá? Absolutamente. Elas cumprem e cumpriram um papel no Brasil incrível de desenvolvimento do mercado. Mas essas especificidades locais, a indústria nacional tem muita força, e, mais do que força, muita velocidade. Né? Então, eu entendo que tem que vir aí da indústria. E está acontecendo. Tá? Eu acho que agora é como é que a gente senta todo mundo junto aqui e faz isso acelerar. Né? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu levar até. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Weber, eu sou responsável pelas contas de varejo na Circana, né? E a gente mede a categoria de beleza tanto no mundo, né, quanto aqui no Brasil. E uma das coisas que a gente viu no ano passado é que a categoria de beleza ela foi uma das que mais cresceu no mundo. E o Brasil acompanhou essa tendência, inclusive a maioria das categorias está em queda, né? E beleza continua muito impulsionada, e principalmente pela categoria de maquiagem. Mas a gente é muito focado na beleza de prestígio, né? A gente mede Sephora, Riachuelo e assim por diante. Então, eu queria saber se você também viu esse crescimento, né, no canal massivo, especificamente de maquiagem, e se as lojas estão se reorganizando, né, ou, né, pensando, porque o que a gente vê é que provavelmente esse ano maquiagem vai continuar sendo um motor de crescimento aí do mercado. Então, se as lojas estão se organizando para, bom, também para focar nisso, né, e para continuar aí com esse crescimento do mercado de maquiagem.
se a gente fizer uma pesquisa aqui rápida, né, a gente tem 4 varejistas super importantes aqui dentro, né? Se a gente fizer a pergunta quanto que a categoria maquiagem cresceu em cada uma das 4, obviamente eu não sei o número de nenhuma das 4, mas eu ouso dizer que maquiagem cresceu mais proporcionalmente do que a outras categorias, né? Não me desmente, pelo amor de Deus, não vou passar vergonha, né? Mas eu entendo que sim, né, a maquiagem cresceu, mas ainda tem muita oportunidade de crescimento na maquiagem, tanto do ponto de vista de execução, quanto do ponto de vista de portfólio, né? E se você olhar que a mulher que está na perfumaria, ela enxerga ali na perfumaria um destino de beleza. Não é uma conveniência, né? Ela programa a sua compra, ela compra mais coisas do que ela foi pensando, ela compra mais itens, né? Ela passa mais tempo dentro de uma perfumaria do que qualquer outro canal. E a mulher que consome cabelo é a mesma que consome maquiagem, né? Exatamente a mesma do que consome maquiagem, do que consome produtos para a pele e assim por diante. Não existe 2 mulheres, né? Não existe uma mulher que compra cabelo e a outra que compra maquiagem. É a mesma mulher. Então, eu costumo... Tinha um grande mestre, não, o senhor Alcântara, que ele falava algo assim, né? Cabelo é a moldura, né? A maquiagem é a pintura do quadro, efetivamente. Uma boa pintura fica feia numa moldura mal feita, mas não existe uma moldura bonita sem ter o quadro dentro, né? Um pouco poético, mas é verdade, né? Do ponto de vista de consumo, o uso de maquiagem, se você for pensar em termos de variedade de itens que a mulher usa diariamente, né, você usa muito mais itens de maquiagem do que de cabelo. Uso diário de cabelo, acho que quem usa muito talvez use 3, 4 produtos, né? Isso não exagero. Qualquer mulher, né, podemos fazer uma pesquisa rápida aqui, vocês estão usando boca, olhos, né, rosto de uma maneira geral, e dependendo, né, não vamos entrar... Tem um pessoal que falou corretivo aí, isso aí eu não falo, não precisa de corretivo, né? Mas, de todo jeito, tem uma quantidade grande de produtos sendo usados diariamente por todas as mulheres, né? E tem o efeito batom, que eu digo, que não é o que falam na revista, né? O efeito batom, para mim, é que eu duvido que algum homem aqui presente já tenha visto um batom acabar. Batom nunca acaba. Você já viu? Já viu uma bala de batom acabar? Não existe bala de batom acabar, porque as mulheres compram o batom muito antes dele acabar. E, às vezes, até põem o batom em desuso muito antes dele acabar, né? Porque não acaba, não existe isso, né? É uma indústria infinita, aquele batonzinho não acaba nunca. Então, isso mostra a força do consumo junto à categoria maquiagem. E, na perfumaria, existe ainda uma oportunidade gigante de crescimento da maquiagem que já tem uma evolução, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e tirar fotos, né, e fazer um vídeo da evolução, o quanto de espaço a maquiagem ocupava nas lojas e o quanto de espaço ela ocupa hoje, existe um crescimento significativo, né, nos pontos de venda. Mas ainda eu acho que tem muita oportunidade de crescimento. É só olhar que a categoria maquiagem talvez seja tão grande quanto o cabelo, se olhar o macro, né, do número. Só que olha a quantidade de marcas de maquiagem que existem no Brasil e olha a quantidade de marcas de cabelo, né? Ainda tem uma distância nisso. E, naturalmente, quando você tem mais gente falando da categoria, a maior chance de crescer, né, nessa categoria. Então, eu acho que a maquiagem já teve um boom, mas eu ainda tenho convicção de que nos próximos 5 anos ela ainda vai ser uma alavanca de crescimento. César, é sempre uma aula conversar com você. Pedir uma salva de palmas. Obrigado pelo tempo. Eu sei que sua agenda é sempre corrida. E essa é uma de muitas conversas que a gente ainda vai ter, como acho que você sabe, né? Não precisa. Eu que agradeço a oportunidade. O tempo de todo mundo sempre é corrido, mas acho que para discussões como essa a gente sempre tem que priorizar o nosso tempo, porque a partir daqui, né, e já com isso te parabenizar pela iniciativa, são conversas como essa, não eu falando, isso é a menor parte do todo, mas vocês se encontrando e que constroem um mercado e podendo discutir, trocar uma ideia no café de como fazer, de como melhorar a categoria, de como evoluir, e tá presente a indústria
com o varejo, com o pessoal de matéria-prima, instituto de pesquisa, todo mundo junto no mesmo ambiente, eu entendo que é o melhor caminho, não o único, mas o melhor caminho para a gente poder desenvolver qualquer tipo de categoria ou qualquer tipo de produto dentro de um determinado canal. Então, parabéns aí pela iniciativa, conto sempre comigo aí. Contaremos sempre. Obrigado, César.